e momento de abrir o coração para receber a paz que Jesus está trazendo a cada um de nós, essa paz que nos dá serenidade, que nos harmoniza com a espiritualidade amiga que aqui está, sempre organizada na forma de correntes espirituais, fraternidades, caravanas. Nosso muito obrigado a sempre presente e atuante corrente médica de Bezerra de Menezes entre nós neste momento, trazendo seus fluidos benéficos, salutares e renovadores a cada um de nós, aos nossos lares e aos nossos entes queridos. E assim, com o coração agora mais leve, já livre dos miasmas e formas de pensamento aí típicos da nossa rotina, nosso coração sendo conduzido por esses amigos e amigas espirituais até as alturas, encontramos neste momento Jesus e sua mãe Maria, de braços abertos, sorriso nos lábios, nos recebendo e nos convidando a, juntamente com eles, agradecer ao Pai da vida por este momento em que nos reunimos em seu nome e agradecemos através da prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Assim seja. Graças a Deus. Boa reunião para todos nós. E agora a reflexão que o querido André Luiz nos convida, né, no início aqui desta terceira reunião, deste ciclo virtual que leva o seu nome. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de que não o compreende ainda. Então, quer dizer, muita gente não considera, não vê a paciência como uma ponte, né? E existe coisa mais nobre nas atividades humanas do que construir pontes. Então, a paciência sempre dá um jeito de construir pontes que nos ligam às outras pessoas e de evitar que pontes sejam quebradas. Porque muitas vezes a gente esquece, né? Nessa vida de relações que cada um de nós desenvolve aí, a energia da paciência com a qual a gente dedica, né, a cada pessoa que Deus coloca na nossa convivência, seja em casa, no trabalho, na vizinhança. Quando a pessoa é nervosinha, os outros vão falar: Ih, nem vou falar com esse, com essa aí, porque é altamente explosivo. E, por outro lado, quando a pessoa é paciente, tem aquele esforço de compreensão, de falar baixo, de olhar, enquanto fala, olhar nos olhos, cria-se uma ponte, né? Uma sinergia positiva, né? De troca com as pessoas. E a mesma coisa acontece no processo de desobsessão. A gente vai ver ao longo da obra de hoje, como de outras, desobsessão se dá exatamente através da paciência de quem está fazendo a doutrinação. Não é? Tá certo. Jesus já registrou lá no Evangelho, como ele mesmo ensinou os discípulos, cada um de vós tendes o poder de expulsar demônios. Então, a gente pode expulsar. Cada um de nós, mesmo não sendo aquela Brastemp, também consegue expulsar. Mas pelo convencimento é muito melhor do que pela agressividade, né? Então, isso aí, a paciência sempre faz a diferença nas nossas relações, mesmo na educação de filhos, né? Então, mesmo quando a gente lida com pets, paciência, sempre. Com outros seres é a chave. E aí está, né? Missionários da Luz. Como, para ser tão idoso quanto aquele que vos fala, é a primeira edição, tá? Missionários da Luz, né? Que veio a público em, com 384 páginas em 1945, né? Quer dizer, um ano após a publicação de Nosso Lar e de Os Mensageiros, veio Missionários da Luz, né? São 20 capítulos, né? Entre os quais
se dividem as 384 páginas do texto, né? E Missionários da Luz, ele nos traz uma série de detalhes sobre a mediunidade e a parte física, né? Entre a mente humana, a epífise, glândula pineal, coisas que só foram confirmadas pela medicina 40 anos depois, né? Então, a gente tem que dar a importância, né, devida ao André Luiz e à espiritualidade, porque nos explicou com 40 anos de antecedência, assim como já aconteceu em outras, né, inúmeras situações na doutrina espírita, que a turma explica como funciona e depois a ciência vai e mostra que é daquele jeito mesmo, né? E chama atenção o paralelo, né, traçado pelo André Luiz aqui nos capítulos destinados à reencarnação, porque ele fala em 1945 sobre sequenciamento genético, sobre DNA, coisa que no campo da ciência, na época da Segunda Guerra Mundial, o pessoal assim trabalhava em laboratórios mais de tecnologia de ponta. A primeira vez que algum trabalho foi publicado sobre sequenciamento genético foi em 1953, 8 anos após a publicação do Nosso Lar por dois cientistas, né, chamados Watson e Crick. E depois disso, o projeto Genoma, né, de sequenciamento genético, foi iniciado em 1985. E aí tem um negócio que, vamos dizer, sequenciamento genético explica a interface, né, espiritual e física na reprodução humana, como também a produção de sementes, a erradicação de doenças através de modificações, né, através do estudo íntimo ali da genética celular, né? E uma coisa também importante, né, que o André Luiz, logo de cara, nos primeiros capítulos, ele já mostra, logo no capítulo 1, ele desvenda e tira um raio-x da mente de como funciona a cabeça de um médium que atua na psicografia. E quem que era a cobaia? O querido Chico, né? Então, a gente vai ver no texto aí, ele falando, então, funciona assim, assim, assado, a energia chega assim, sai desse jeito, modula, a gente vai ver com detalhes aí. E, na sequência, né, ele apresenta para o público a tal da glândula pineal, chamada também epífise, né, que é o ponto de contato, que é uma glândula que secreta hormônios, exatamente que nos liga com aquele cordão de prata que é a nossa ligação com a espiritualidade, né? E também ele assinala, né, que tópicos aí sobre os trabalhos de prece, né? De uma interessante narrativa também do intenso intercâmbio entre encarnados e desencarnados durante o sono do corpo físico. Então, assim como a gente viu lá no Nosso Lar, a apresentação de uma colônia espiritual para muita gente que nem imaginava que existia, a sequência da vida após o corpo físico, nos missionários, que a gente viu a semana passada, que mostra quem tropeçou nas promessas que fez e tem a outra chance, mais outra chance, sempre treinando para melhorar em cada oportunidade. Aqui no Missionários da Luz, ele desvenda aí os segredos da mente, né? E do intercâmbio mediúnico, né? Então, como a gente disse, são 20 capítulos, e começando lá pelo capítulo 1, que tem como título O Psicógrafo. E aí ele detalha a ação dos espíritos protetores em cada atividade mediúnica, particularmente quanto à psicografia, descrevendo toda a parte psicossomática, né? Quer dizer, do corpo do médium que é afetada e que é estimulada energeticamente pela espiritualidade. E é muito útil, porque muitas vezes a gente, quando está trabalhando como médium, né,
Primeiro, que hoje, dentre os três tipos básicos, né, de mediunidade, o inconsciente, semiconsciente e consciente, a esmagadora maioria, no tempo do Chico Xavier, você pegava 100 médiums, tinha 10 que eram inconscientes, quer dizer, efetivamente o perispírito do médium se deslocava, acoplava, né, o perispírito do comunicante e o médium não lembrava de absolutamente nada, né, do que tinha ocorrido. No semiconsciente é mais ou menos, e no consciente tem impressões, como palavras que vão sendo, no caso da psicografia, escritas ou narradas, ideias que vão vindo, e o médium vai escrevendo, né? E, olha, dá um trabalho danado, porque não é apenas o espírito comunicante e o médium. Tem toda uma proteção fluídica, né? Que é feita pela espiritualidade. Então, tem uma equipe de mais de uma dúzia de amigos e amigas espirituais que estão ali, envolvendo tanto o espírito comunicante quanto o médium, para que aquilo aconteça. E aí, uma coisa fundamental, muitas vezes a dúvida, né? Isso acontece. Muitas vezes a pessoa teve um dia difícil, então a capacidade de concentração, isso aí é treino, né? Você sentou lá para trabalhar, você não está sozinho. Você vai aplicar passe, você vai fazer uma doutrinação, você vai fazer uma vibração. Você não está sozinho. Portanto, faça o teu melhor, porque a espiritualidade que está te dando suporte também está fazendo o melhor, né? E aí um negócio que a gente sempre costuma comentar, né? Muitas vezes a pessoa senta lá e fala, eu não faço falta para esse trabalho aqui, então eu posso estar sentadinho lá de olho fechado, fazendo mentalmente a lista de compra do Carrefour, onde eu vou depois de sair do trabalho, né? Ou preciso lavar carro. Pô, o preço do pneu, preciso trocar porque os pneus do carro já estão... Foco, concentração. Porque fora da caridade não há salvação. Se a gente vai lá interpretar um papel social para as pessoas verem, não é por aí. A gente vai um dia, assim como a gente já viu lá no Missionários da Luz, né, que a gente está vendo hoje, nos Mensageiros, a semana passada, quando a gente faz de conta, em termos de espiritualidade, a gente se arrepende brabo mais para frente, né? E falando aqui sobre a sequência do capítulo 1, né, que fala do médium psicógrafo, é, André Luiz bota foco, né, no processo de renascimento, mostrando como os espíritos, né, atuam no planejamento, na modelagem do corpo e na reinserção daquele espírito reencarnante no novo corpo, né? E reforça que, mais uma vez, não se morre. E a morte do corpo físico dá lugar à sobrevivência da mente e do espírito, que são imortais, né? Então, a gente tem uma transição, e quanto mais tranquilo e paciente a gente se comportar, mais fácil vai ser esse processo de transição. E é uma coisa curiosa, né? A gente vê, por exemplo, são meios, né? A gente vive num meio, você tem ar que passa pelas narinas, pela boca, você respira, né? Quando você vai mergulhar, não dá para respirar, né? O meio é outro. E quem se afoba na hora de aprender a nadar, mergulhar, tal, muitas vezes até traumatiza. E esse negócio de mergulhar no mundo da mediunidade, a gente está respirando em outros meios. Se a gente vai com calma, com equilíbrio, com segurança, sabendo que não está sozinho, a gente se adapta perfeitamente. Então, posso dizer isso por experiência própria. Muitas vezes aí, durante o sono da noite, né? E não é dizer assim, foi a noite toda. Muitas vezes são experiências aí, se você for ver no relógio, não dá nem 20 minutos. Mas a impressão que dá quem já passou por isso é que a gente passou horas, né? Então, tem aula, tem esclarecimento, tem missão de resgate, tem doação, e se a gente tem aquela certeza de que está fazendo parte de uma equipe,
a gente não fica com medo jamais. E tem muita gente que muitas vezes se apavora, mistura as impressões do dia com as situações durante o repouso, e aí, não, não quero mais. Não, isso aí não dá certo. Calma, proteção é muito mais ampla. Então, sintoniza. É que nem o negócio de aprender a nadar, aprender a respiração embaixo d'água, mergulhar, usar a apneia, é um outro meio. E sempre dá certo, não tem o menor problema. Aí no capítulo 2 aqui do Missionários da Luz, querido André Luiz nos fala da epífise, né, que é uma glândula também conhecida como glândula pineal, intimamente relacionada com a vida espiritual. E a glândula pineal, se a gente vê uma visão lateral, ela fica acima da nuca, né? Se a gente pegar um fio imaginário que atravessa as duas orelhas, no meio está lá a base da glândula pineal, né? Da epífise, né? E segrega hormônios psíquicos, como diz o querido André Luiz. E aí o André Luiz apresenta aqui no capítulo 2 as funções da glândula pineal e indica, né, a importância entre a energia que a glândula pineal administra e o autocontrole que é necessário para que a gente controle as energias, né, no campo das glândulas genitais. Então, quer dizer, ser médium e não ter juízo no, no trato com as energias, né, do campo sexual, a gente pode ficar refém de inteligências aí que vão nos fazer gato e sapato, né? Então, daí a importância. Eu tenho até um filme aqui, eu não sei se eu vou tentar ver se tem no YouTube, que é de quando o Papa João Paulo II veio para o Brasil a primeira vez, no Rio de Janeiro, uma série de comunidades periféricas aonde ele ia passar, o sincretismo religioso. Então, tinha muita gente que queria ver o Papa, mas tinha mediunidade. Então, um na Umbanda, outro no Candomblé, outro no Espiritismo, outro em espíritos familiares. E como numa entrevista, um trabalho bem bacana, né? Eu vou procurar, acho que chama Santo Forte, se eu não me engano. Eu vou procurar, se conseguir achar no YouTube, a gente coloca para vocês aí. E tem lá uma moça que ela era stripper, né? Num boteco lá no Porto do Rio de Janeiro. E ela relatando que ela tinha problemas enormes com a mediunidade, que os espíritos jogavam ela de um lado para o outro, batendo na parede, se machucando, quebrando o dente e tal. Pô, mas além de ser stripper, ela trabalhava na noite sem medo de ser feliz, né? E aí, se não controla as energias sexuais, se acaba virando brinquedo, né? Através desse mecanismo que o André Luiz nos explica aqui na Epífise, logo no capítulo 2 de Missionários da Luz. Então, altamente didático, né? Esse trechinho para a gente aprender a ter juízo, né? Porque são energias geradoras, né? Seja as energias glandulares aí, segregadas pela epífise, como as energias do campo genital, né? Lá no capítulo 3 ele fala da importância do desenvolvimento mediúnico seguro. Então, não dá para desenvolver meia boca. Esse negócio de, eu sou médium, mas quem te falou, não, eu sinto uns arrepios de vez em quando aí, vai se educar, vai ler, vai aprender o leco-cré, como é que funciona, porque hoje tem recursos em cada bairro, tem mais centro espírita que padaria, muitas vezes, né? E vale a pena a gente investir nesse conhecimento, porque não serve só para nós, serve para uma série de pessoas que a própria espiritualidade vai colocar no nosso caminho para a gente poder orientar direito, né? E aí, como não poderia deixar de ser, já que ele falou da epífise, do juízo com as energias do campo sexual,
falou da importância do desenvolvimento mediúnico. Adivinhem o que está no capítulo 4? Vampirismo. Não é filme de terror. Vampirismo é uma coisa que está na natureza, né? Você, por exemplo, você tem morcegos que durante a noite, quem já viveu na roça sabe, tem cavalo no pasto, tem vaca no pasto, de vez em quando eles reclamam lá, morcegos vieram chupar o sangue deles, né? E é um morcego do tipo vampiro, tem morcego frutífero. Esse negócio de vampirismo, de precisar do sangue, da energia do outro para se manter, também se aplica, né? No intercâmbio com a espiritualidade, né? E obsessor e obsessão, quando, vamos lá, a pessoa morre e um dia vai acontecer com a gente. Se você já tem aquela ideia firmada de que tem Deus, que tem protetor, que tem espíritos familiares, que você vai ser acolhido e tal, o processo de adaptação nesse outro meio, né, que a gente, né, cruza, que a gente passa a viver quando em mente e em espírito, quando cruza o muro da vida, coisa caminha de um jeito. Mas e quando a pessoa nunca se preocupou em acreditar em Deus, ela começa muitas vezes a ficar presa, né, nos despojos físicos e sente todo aquele apodrecimento do corpo, sente outros espíritos que também estão nesse nível de apego, né, ficarem próximos. Agora, uma coisa é fato: espírito também tem fome, tá certo? E o espírito que já está com um determinado nível de conhecimento, ele tem as suas necessidades de alimentação recebidas através da prece, fluídico. E aqueles que ignoram tudo, que acham que continuam vivos de um jeito diferente, vão querer comer churrasco, é, feijoada, aquela coisa toda, né? E aí, por aspirar, por estar perto e aspirar. Naquele vídeo que a gente já passou, que tem no YouTube lá, o sozinho, interrogação, mostra bem isso aí. E aí, muitas vezes, quando eles querem energia e percebem alguém que é um doador, uma doadora, eles estimulam pensamentos, atitudes. É claro que só topa essa quem quer, mas depende da confusão da cabeça que está na pessoa. Então, muitas vezes, camarada está no trabalho, passa uma colega ali com um decote, com uma mini saia, nossa, deixa eu ir lá falar com ela. E se ela dá mole também, esse grupo de vampiros vão estimular que os dois pulem a cerca quando saírem do trabalho, e através da energia sexual que liberam, vai ser a alimentação daquele grupo de vampiros, né? Energia da raiva. Muitas vezes alguém chega uma vozinha aí para te estimular. Ah, não, o cara tá te enganando. Não, o cara tá te enrolando. Pô, o cara virou as costas, tá dando risada de você. Você já vai ficando na pilha, se não sabe parar o processo, você já está sendo focalizado, né? Por várias inteligências aí que estão querendo nada mais, nada menos que a tua energia, né? Então, daí a importância, né? Daquilo que o André Luiz nos trouxe lá na reflexão de hoje. Tenha paciência, porque muitas vezes eu posso compartilhar com vocês, você está andando na rua, você está no trabalho, vem na cabeça pensamentos que não são seus. Aí eu começo a trocar ideia. Então, nesse ponto, eu não perco oportunidade de doutrinar. E quando a coisa aperta, o camarada começa a falar: pô, nesse cara teu chefe aí é um fura-olho danado. Não, porque você tem que denunciar o cara. Quando não tem conversa, eu apelo para aquilo que está no evangelho lá que Jesus ensinou aos discípulos. Sai daqui em nome de Cristo e jamais retorne novamente. E o pessoal vaza. A gente tem esse poder em nome de Jesus, né?
porque eles estão tentando. Onde conseguir, é que nem esses telefones aí, que muitas vezes, no meu caso aqui, é 6, 7 por dia, né? Potencial fraude. Toca número, se você atende, já te cai no negócio. Eu sempre desligo, bloqueio o número e bola para frente. Mas, em média, semana de 7 dias, são 50 números diferentes. Vem de Amazonas, Acre, Bahia, Rio de Janeiro, vários lugares, Espírito Santo. Devo estar cheio de amigo aí, né? Que, isso aí, na verdade, é robô, né? Virtual que vai selecionando. Mas se a gente não presta atenção, é vampirizado mesmo. E aí o André Luiz, aqui no capítulo 4, que fala de vampirismo, ele fala do problema da alimentação de proteínas animais, né? De carne, e dá especial atenção ao tratamento do ser humano com os animais, acenando que uma nova era, quando o homem cultivará o solo com amor e respeitará os animais. E nisso, podemos dizer que de 1945 para agora, apesar de ainda faltar muito, os cuidados com os animais já deu uma grande melhorada. 45 até a década de 70, no início, a gente tinha em cidades carroças puxadas por cavalo para fazer mudança. Cavalos subnutridos, que era na base de chicote. Todo mundo, né, que já passou dos 60 aí, tá certo que são poucos, né? Mas vocês procurem no Google e acontecia. Judiação com bicho, ainda temos esse negócio de rodízio, mas o rodízio de carnes, ele já foi um negócio muito mais presente na sociedade, entre as opções, né, de restaurante do que é hoje, né? E a gente vai perdendo o gosto. Eu posso dizer por mim e outras várias pessoas que eu conheço, não é que fez voto de parar de comer carne, nada disso. Desencanou. Quando teve, acho que a questão de uns 8 anos atrás, aqueles irmãos lá da JBS, o Joesley e o Wesley, né, que escancarou os processos de fabricação e de exportação de carne e derivados. Pô, a judiação que fazem ainda hoje, ou que na época foi reportado com os bichos para vender carne para chinês e para outros locais, a linguiça, né? Pô, linguiça vai olho, vai casco, vai pedaço de rabo. Imagina se eu continuei comendo linguiça, né? Feijoada agora é só feijão preto e olhe lá, couve e arroz, né? Então tem muita, ainda segue e vai continuar sendo depurado, né? Esse gosto alimentar aí para evitar a parte da ingestão de carne, né? De proteína animal, porque tem muitas substituições vantajosas, né? Gão, você não falou nada, pelo jeito você está esperando o Zoom derrubar a gente. Aí como é que é? Só tem 1 minuto, Paulão. 1 minuto? Então vamos em frente, a gente faz a prece no final, porque senão fica chato, né? Aí, na sequência do capítulo 4, capítulo 5, influenciação. E o André Luiz comenta sobre os desencarnados que são exploradores de situações. Eles ficam aguardando na porta dos centros espíritas a saída dos médiuns em vigilantes para já laçar quando sai do trabalho, né? E relata a importância do compromisso dos trabalhos em todo mundo que trabalha, né, nas atividades espirituais, é, sabendo que você chega no trabalho, você tem que estar preparado, e que você sai do trabalho para a rua, tem que estar preparado também. Eu lembro, muitos anos atrás,